A paz do Senhor Jesus, toda a igreja. Queria só ver um versículo com vocês, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda Timóteo 4, versículo 7. É bem conhecido esse versículo. Se todo mundo puder ler ao mesmo tempo, talvez as versões sejam um pouco diferentes, mas não tem problema. Vai contar no 1 até 3 aí, todo mundo lê bem alto, forte e junto, tá bom? Não sei qual é a versão que está aí, mas talvez há divergência, mas não tem problema. Amém? 1, 2, 3 e... Combati o bom combate. Mais uma vez. 1, 2, 3 e... Bati o bom combate. Terminei, tá aí, eu acabei, ó. Terminei a corrida, guardei a fé. Quantas vezes você já ouviu esse versículo na sua vida? Talvez muitos, né? E parece, tipo, eu já vi assim esses versículos em várias despedidas, seja lá elas quais forem. E devido a usarem tanto esses versículos em despedidas, parece que não perde o sentido ler ele no outro dia da semana, sabe? Porque parece que, o que está acontecendo, né? Não é isso. Mas é o versículo que fala sobre de combater o combate, né? Das batalhas que nós enfrentamos. Aqui fala acabei, né? Tem alguns falam que completei, né? A caminhada ou a carreira, guardando a fé, né? Como no original, guardei a fé. E conversando esses dias, né? Até conversei um pouco com o Bruno hoje, esses dias, né? Também com o André lá do seminário. E pensando sobre isso, a gente pode se perguntar várias vezes se nós temos conseguido guardar a fé diante da batalha que nós estamos vivendo. Que tudo isso que a gente está vivendo é uma batalha, seja lá ela como você entenda, né, essa situação que nós estamos vivendo, mas é uma batalha, né? Pela vida, uma batalha política, ideologias, é uma batalha também para empresas sobreviverem, para pessoas sobreviverem, para pessoa poder ter uma outra oportunidade, para conseguir vacina, para conseguir respirador, para conseguir tudo isso que a gente já está saturado também de ouvir nesses últimos, né, ano e meio. Mas como fica a nossa fé diante disso? Eu posso falar de maneira pessoal que tem sido muito difícil para mim guardar, porque a impressão que dá muitas vezes, irmãos, é que a gente está naquele negócio, o sistema nos coloca numa situação de que a gente precisa sobreviver a todo custo e não importa o resto, sabe? Parece que é aquele cenário de guerra, sabe? Que eu preciso estar atento 24 horas por dia, porque tudo que está à minha volta parece ser inimigo. E esse sentimento é muito destrutivo, né? Para a gente, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para a nossa fé, para a nossa vida como cristã. E eu sei que aqui muitos estão enfrentando, ou já enfrentaram, né? Coisas pesadas, batalhas, né? Pesadíssimas aí na saúde, em questões financeiras. Mas, fala, combati o bom combate. Primeiro que ele fala dizendo que esse é um bom combate. Então, qual seria o bom combate, então, a ser combatido? A própria ação de guardar a fé seria já, então, um bom combate? E parece que em algum momento a gente deixou escapulir da nossa mão, né? O Romildo sempre usava esse exemplo, né, daqueles corridas que alguém passa o bastão, né, para o outro continuar. E se há um vacilo, você derruba e pronto, botar a perder tudo. Acabei a carreira, guardei a fé. E como eu disse, não é uma ideia de que, tá beleza, acabou, tá tudo ok, vamos seguir normal, ou beleza, acabou, Jesus voltou, vamos para o céu, porque ainda não aconteceu isso. Mas existe ainda estrada, existe coisas ainda para acontecer, e nós às vezes parece que esgotou tudo que nós tínhamos para gastar, parece que a gente já gastou. E eu não sei se você já sentiu assim, ou em algum momento da sua vida. Eu já me senti assim muitas vezes, de esgotar-se, né? Mas aqui fala sobre guardar a fé, aquilo que nos
mantém vivos e esperançosos, né? A fé em Cristo Jesus, a fé na vida eterna, a fé no Senhor. Então nós podemos orar nesse sentido, irmãos, agora. Convido você, possa curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos orar, irmãos. Eu não sei, assim, o que passa no seu coração, a semana para você. Eu sei que é um cenário difícil, a gente não consegue fazer as coisas como nós fazíamos, não conseguimos nos encontrar como nos encontrávamos. Há uma luta para a igreja permanecer viva diante de um cenário desses, para se manter ética, né? Também, de certa forma, se submetendo a leis, né, de governantes dessa terra, mas também, ao mesmo tempo, permanecer acesa, a chama, a brasa, o fogo, né? É muito desafiador e é muito preocupante, né? Nós temos ouvido vários depoimentos aí de pessoas da igreja, da área missionária, né, que estão muito preocupados com a situação da igreja, das comunidades nessa pandemia. E temos que orar ao Senhor que derrame, né, bênçãos sem medidas no meio do povo, e que possamos guardar a fé, permanecer nesse bom combate, firmes, perseverantes no Senhor, e que Ele restaure o nosso ânimo. A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele restaure, de repente, todos aqueles que em algum momento talvez tenham desanimado. Senhor Jesus, na Tua presença nós clamamos nessa tarde, Senhor, porque esse versículo ele mexe conosco, que fala: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, Senhor. E nós temos encontrado muitas batalhas em nosso meio, Senhor, como Teu povo. Mas não queremos também agora, Deus, nos lamentar profundamente, Deus, e olhar apenas pelo lado ruim das coisas, mas nós queremos enxergar que o Senhor é soberano e maravilhoso, e consegue agir em meio ao caos, em meio a tudo que não é tão positivo, porque a Tua palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós queremos também, nesse momento de dor e angústia coletiva, também clamar e colocar os nossos joelhos diante do Senhor, e que isso não seja para nos desanimar na caminhada, mas seja para nos fortalecer, nos deixar cada vez mais firmes e maduros na Tua presença, Deus, na Tua caminhada. Nos ajuda, Senhor. Não tem sido fácil, mas nós também, de novo, nós não queremos chegar aqui no culto sempre lamentando de novo mas queremos lhe dar graças e louvores, Senhor. Queremos, Senhor, exaltar o Teu santo nome, grandioso nome, Deus, e clamar confiantes, Senhor, perseverantes, que o Senhor tem nos ouvido e vai ouvir o Teu povo. Por isso, em Teu nome, Cristo Jesus, nós oramos nessa tarde, pedindo que Tu abençoe a cada um que está aqui nessa tarde, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão em casa, aqueles que estão doentes, aqueles que estão de repente com suspeitas, estão isolados, estão no leito do hospital, aqueles que estão, Senhor, talvez também desanimados por algum motivo ou outro, né, financeiro, enfim, não sei, Deus, mas vai com Tua mão poderosa, Tua destra fiel em todo esse lugar, Senhor, onde Tua igreja está, Deus, onde cada um dos Teus filhos está nesse momento. Aqueles também que não servem ao Senhor, que também possam se dobrar diante do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só uma coisa, vocês sabem que, não sei vocês, né, a história da igreja luterana no Muriti, tem muitas coisas para contar, e muitas coisas dessas que podemos contar está relacionado ao poder da oração das pessoas que sempre se dobraram nessa comunidade. Nós temos exemplos, chega a me arrepia, muito poderosos aqui nessa comunidade, de vários milagres que o Senhor pôde fazer no nosso meio. Então, é que eu estou falando isso porque para você se animar diante do Senhor, que a igreja do Muriti, o Senhor sempre esteve do nosso lado, sempre esteve conosco, e sempre esteve abençoando poderosamente esse lugar, e ouvindo as nossas orações, e não vai ser diferente nem hoje, nem nunca. Amém? Então nós temos muitos testemunhos aqui de grandes bênçãos, e com certeza você é um deles. Nós não queremos apenas contar as bênçãos do outro, mas queremos contar as nossas bênçãos que o Senhor tem nos operado em nossa vida. Amém? E vamos louvar o Senhor nesse momento.
Nós vamos celebrar o Senhor nessa tarde, dizendo: Senhor, teu nome é santo, tu és o grande eu sou. Você crê que o nome do Senhor é santo? E Ele é poderoso? Que pela cruz Ele chamou você para a vida eterna. Tirou-me os pés, tirou-me do tremedal de lama, me pôs os pés sobre uma rocha. Quebrantado. Olho para a cruz, e para a cruz eu seu sofrer participar, é sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou, Senhor, o amor do Pai, Senhor, o justo Deus. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu.
graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e me aproximo, Senhor, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Quebrantado, Senhor, pelo teu amor, Deus, nós estamos. Não sei se nessa tarde você tem algo especial a colocar, deixar na cruz, deixar nos pés do Senhor, deixar que o Senhor nessa tarde tome de conta. E se é algo que está de repente angustiando teu coração, sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim e levou um lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor e a tua dor. Ele se expôs, sofreu por mim, por você, se entregou, nos deu uma nova chance.
para nós recomeçarmos. E se você vai recomeçar, cante e vai deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo, Senhor, que passou, tudo que ficou, Senhor, para trás. Eu dependo, Deus, eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio, Senhor, confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo. Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama, o seu amor me chama. Vou deixar tudo, Deus, tudo que passou, tudo que Senhor, aquilo que Deus que trouxe tantas dores, tantas amarras, tantas prisões para a nossa vida, Senhor, aquilo que Deus que tanto nos fez e nos faz sofrer muitas vezes, aquelas decisões que nós tomamos muitas vezes erradas, que nos faz cair na cilada do diabo, Deus, que nos faz cair no pecado, mas nós nos arrependemos disso tudo, Senhor. Deixamos para trás, Senhor, e queremos seguir olhando para Ti, olhando para o alvo, Senhor. Deixar na cruz aquilo, Deus, que muitas vezes rasgou nosso coração, aquilo que muitas vezes tirou o nosso sono, Senhor. Mas nós queremos não mais nos prender ao passado, ao pecado, mas queremos olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para Cristo Jesus. O seu amor me chama. Na cruz, Deus, tudo que ficou atrás. Olho pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podem sentar. Eu cheguei até a visitar ele no hospital e tudo, quando ele estava lá, na situação bem complicada, mas hoje, graças a Deus, ele está bem.
E, irmãos, aproveitando o momento, né, eu queria já incentivar os outros também, quando vocês quiserem testemunhar, né, contar algum tipo de testemunho, você pode chegar até a mim ou alguém do presbitério e a gente dá a oportunidade, irmãos, porque isso é bom, né, a gente testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, muito bom, porque a gente pode edificar a vida de outra pessoa, né. Às vezes tem uma pessoa que está passando uma situação parecida com a nossa, né, a gente vem aqui e testemunha, o cara pega e sai daqui com o coração cheio de esperança, né, porque a gente testemunhou exatamente aquilo que o cara estava passando, né, e o Senhor nos ajudou a superar. Então é muito importante que nós, né, temos essa vontade, sabe, de sempre testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, amém? Irmãos, antes da gente dar início à nossa mensagem, queria pedir que você pudesse curvar sua cabeça, né, para a gente ter um breve tempinho de oração, amém? Pai, em nome de Jesus, eu queria nesse momento te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade. Eu queria te pedir, Jesus, que tu possa abençoar esse momento agora da palavra. Eu oro para que o Senhor possa repreender todo pensamento negativo, Senhor, para que o Senhor possa preparar o nosso coração como uma terra boa, para que essa semente, que é a tua palavra, que vai ser plantada no nosso coração, ela possa cair nessa terra boa, para ela ficar enraizada, Senhor. E é para nos ajudar a sempre amadurecer espiritualmente, a crescer na fé. Então, em nome de Jesus, abençoe esse momento. Repreende tudo aquilo que possa querer tirar nossa atenção. E me usa, Senhor, como instrumento teu. Que nesse momento o Senhor possa me usar, me encher da tua presença, Senhor, para transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o lado bom, né, assim, tem um lado negativo e um lado positivo. Às vezes a pessoa que vem para cá vem mais rápido, porque o nervosismo você enfrenta logo, né? Logo de uma vez. Às vezes você vem para cá, quando é muitos louvores, você já fica ali trabalhando, tudo fica um pouco ansioso, né? E relutando com nervosismo, mas quando é assim, o ruim é porque é poucos louvores, né? Eu queria que fosse mais, que a gente tivesse mais tempo. Mas o lado bom é que você já vem logo aqui para frente, já enfrenta o nervosismo, aquele friozinho na barriga, e deixa o Senhor usar, né? Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje, né, até compartilhei lá no grupo com vocês, acautelai-vos e guardai-vos da cobiça. Durante a semana, irmãos, eu estava refletindo e meditando, né, nesse tema, e eu vi que ele era muito importante e ele é muito, como é que eu posso dizer assim, de extrema importância no dia que a gente vive hoje. Porque a gente vive, irmão, num mundo onde as pessoas cada vez mais só sabem consumir, né? E cobiça, se você for ver a tradução da palavra, né, muitas das vezes a gente só se associa à inveja, né, a cobiçar algo que é do outro. Mas quando você vai ver o significado, significa você ter aquele desejo ardente de sempre querer consumir, de ter, né? Isso é o significado da palavra cobiça. E vemos que hoje, no mundo em que nós vivemos, isso é muito normal. As pessoas sempre viver cada vez mais em função de ter, né? E querer ter, e isso é o objetivo de vida de muitas pessoas, né? E eu me lembrei até de uma comparação que eu queria fazer, que eu achei até engraçada, né? Tem um provérbio que fala que o desejo do homem é que nem uma mulher olhando para o seu guarda-roupa. Ela pode estar com o guarda-roupa cheio de roupa, mas diz que não tem, está precisando de mais. Essa brincadeira, mas esse provérbio não tem, porque o provérbio mesmo que tem na Bíblia, o provérbio fala que o desejo do homem é que nem o mundo dos mortos, né? Sempre cabe mais um. Isso é o que acontece com a gente, né? A gente tem tudo que nós precisamos, tudo, mas sempre cabe um lugar para mais um, alguma coisa que a gente quer acrescentar, né? Enfim, na nossa vida. Então, a nossa mensagem hoje vai ser sobre isso. Essa palavra de Jesus, que ele traz ali no livro de Lucas, no capítulo 12, hoje a gente vai passar um pouquinho na Bíblia, né, a partir do verso 15. Você possa deixar a sua Bíblia aí aberta nesse capítulo de Lucas. Marcelo, traz um pouquinho de água para mim, por favor. Irmãos, eu não vou ler o capítulo, todos os versículos que eu quero ler, né, porque eu quero ficar pausando nos versículos a qual eu quero fazer algumas aplicações e algumas explanações.
O primeiro versículo, irmãos, versículo 15, fala assim: e ele lhes disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, ou seja, guardar do desejo ardente de possuir, porque a vida de um homem, ela não consiste na abundância das coisas que ele possui. Jesus, irmão, se você for olhar alguns versículos antes, Jesus ele fala isso porque chega duas pessoas, dois homens que eram irmãos, né, que chega até Jesus para ele tentar resolver uma questão. Eu não sei exatamente o motivo, não sei se aquelas pessoas queriam pegar Jesus na palavra, alguma coisa do tipo, mas eles chegam para Jesus querendo que Jesus dividisse, né, a herança, porque o irmão mais velho, né, ia ficar com mais, e o irmão mais novo ia ficar com menos, e o irmão mais novo não queria aceitar aquilo. Só que eles não tinham que discutir, porque de acordo com a lei, né, do povo judeu, do povo hebreu, o irmão mais velho, ele sempre ficava com a maior parte da herança, né? Tanto que se você for ler o Velho Testamento, você vai ver que isso é bem nítido, né? O irmão mais velho, ele tinha mais esse direito. Aí Jesus pega e fala isso, né? Acautelai-vos e guardai-vos o vosso coração da cobiça. Aqui é a primeira declaração de Jesus, irmãos, que me chama a atenção. Porque como eu falei para vocês no começo, hoje nós vivemos em um mundo onde a televisão, rede social, tem trabalhado constantemente para a gente, para nos tentar a consumir, a sempre querer ter mais, né? E eu acredito, irmãos, que há certas atitudes que nós podemos tomar, que pode nos ajudar a lidar com isso, a guardar o nosso coração, e a acalmar o nosso coração em relação a esse desejo que vai surgir em nós. Porque nós somos seres humanos, nós sentimos desejos também, né? Porque nós somos cristãos que seguimos Jesus, que nós estamos isentos de sentir algum tipo de desejo de querer ter algo. Então, é muito importante, irmão, que nós guardemos o nosso coração do desejo ardente de querer sempre possuir. E como eu falei para vocês, tem algumas coisas que eu acredito, irmãos, que pode nos ajudar a gente a acalmar o nosso coração, né, e guardar ele da cobiça. E a primeira coisa que eu acredito, irmãos, que a gente pode fazer, né, é uma coisa bem simples e que todos nós sabemos fazer, que é orar. É pedir a Deus, sabe, Senhor, acalma meu coração, guarda meu coração desse desejo ardente de querer sempre possuir. É a gente fazer, irmãos, mais ou menos aquilo que que está descrito ali no Provérbios, no capítulo 30, a partir do verso 7. Quem escreveu aquele provérbio não foi Salomão, foi Agur. Eu não sei muito o histórico dele, né? Mas toda vida que eu leio esse provérbio, eu me encanto muito com a oração daquele cara. Porque ele fala assim, irmãos: Deus, duas coisas te peço antes de eu morrer. Ou seja, durante o tempo que ele ia viver nessa terra. Aí ele pede: remove para longe de mim a vaidade e as mentiras, e não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Alimenta-me com um pão conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue, e diga: quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Então a primeira coisa que nós podemos fazer, irmãos, para lidar com a cobiça, né, que existe dentro da gente, é exatamente essa. É a gente orar que nem Agur orou: Senhor, afasta de mim esse desejo de possuir, me dá somente aquilo que eu preciso. E é uma das coisas, irmãos, que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, né, nos dá o pão de cada dia. Então eu acredito, irmão, que uma das coisas que nós podemos fazer é exatamente isso. É orar pedindo para que o Senhor afaste a vaidade da gente, remova essa vaidade que existe dentro de nós. A segunda coisa que nós podemos fazer, irmãos, né, é semelhante à primeira. É a gente reconhecer, né, isso que eu estou falando para vocês, que nós temos esse desejo de possuir. Não dá para a gente querer dar um de super crente, dizer que nós não temos, né, desejo de possuir coisas, porque nós temos.
Então, uma das coisas que nós podemos fazer para lidar com esse desejo, para guardar o nosso coração disso, é a gente chegando para Jesus com o coração sincero e aberto e dizendo para Ele: Senhor, eu estou com vontade de possuir isso, eu não preciso, mas eu estou com vontade, né? Então, tira isso de mim, em nome de Jesus, remove essa vaidade que está querendo surgir dentro do meu coração. No livro de João, irmão, no capítulo 1 João, no capítulo 1, no verso 9, um versículo bem conhecido, João ele fala lá que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Então é isso que nós devemos fazer. Diante da sociedade em que nós vivemos hoje, né, onde nós somos tentados constantemente a sempre possuir, a sempre ter mais, é isso que nós temos que fazer também, sabe? Confessar a nossa limitação ao Senhor e pedir para que Ele nos purifique e nos perdoe, né? Porque muitas das vezes nós cedemos à tentação de querer ter coisas que nós não precisamos. Nós se enganamos dizendo que precisamos, mas nós na verdade não precisamos, muitas das vezes. Mas a gente diz que precisa para nós mesmos, né? Algo se engana. E a terceira coisa que nós podemos fazer, acredito eu, é a gente aprender, irmãos, a viver contente com aquilo que o Senhor tem nos dado. Uma maneira melhor da gente lidar com a cobiça, com o desejo de sempre possuir, é a gente se contentar com aquilo que a gente tem, com aquilo que o Senhor Ele tem nos dado, Ele tem nos abençoado. Eu acho muito interessante, irmãos, quando Paulo, ele fala aos Filipenses, no capítulo 4, né, no verso 11, um texto também muito conhecido, a gente gosta muito de recitar ele, né? Que Paulo fala que na vida ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, tendo pouco, né? Ele diz que já teve muito, passou fome, enfim, passou por várias situações, mas ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. É por isso que a gente vai ver em outras cartas Paulo falando, né? Em tudo dá graças a Deus, em tudo dá graças. Porque eu acredito, irmão, quando eu olho assim para Paulo, eu acredito que ele tinha, sabe, esse contentamento. Independente se ele tivesse pouco ou não, ele aprendeu a viver contente. E é algo que nós precisamos aprender, a se contentar com aquilo que Deus já tem nos dado, né, com aquilo que Deus já tem nos abençoado. Paulo, ele falando ao Timóteo, na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 6, no verso 6 ao 11, ele fala algumas coisas que eu acho muito interessante, que se encaixa muito bem nisso que eu estou falando para vocês. Que ele fala assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, meus irmãos, ele ainda continua: e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, mais uma vez, Paulo aqui, né, tentando nos incentivar ali aqui a se contentar com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. Porque só nós temos essas coisas, irmão, a gente já tem motivos para estar contente, estar feliz, satisfeito, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia, né? Mas a gente, muitas das vezes, irmão, por viver em um meio de consumismo, a gente tem uma tendência a reclamar. Às vezes a gente tem tudo isso daqui, a gente tem o que comer, a gente tem o que beber, a gente consegue pagar nossas contas, mas mesmo assim a gente ainda consegue reclamar, a gente não consegue ser satisfeito. Então, para a gente lidar, irmãos, com a cobiça, com esse desejo de sempre querer ter mais e acalmar o nosso coração em relação aos desejos de possuir, é a gente se contentar com aquilo que Deus já tem nos dado, com aquilo que Deus já tem nos abençoado. Porque a partir do momento que nós começarmos a valorizar mais aquilo que Deus já tem nos dado, né, eu acredito que vai ficar mais fácil a gente lidar, né, com a cobiça que existe em nós. E a quarta coisa, irmão, que eu queria destacar aqui, que pode nos ajudar, né, a guardar o nosso coração da cobiça,
é exatamente a versão contrária da cobiça, porque normalmente quando a gente cobiça, a gente só pensa em nós, né? Se tornamos pessoas egoístas. E uma das coisas também que nos ajuda a lidar com isso é exatamente a generosidade. A gente ser pessoas, irmãos, generosas. Tem alguns versículos que eu queria destacar aqui. No livro de Atos, no capítulo 20, verso 35, fala assim: tenho-vos mostrado todas as coisas, que trabalhando assim é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse: é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, ele nos incentiva, ele fala nos seus evangelhos que isso não combina com a sociedade que nós vivemos hoje, né? De acordo com a cultura mundana, é melhor você receber, não é melhor você dar, né? Mas Jesus, ele fala que é melhor a gente dar, é mais feliz. Parece loucura, né, irmãos? No mundo que a gente vive hoje, imagine, porque o significado da bem-aventurança é uma pessoa muito feliz. Então, uma pessoa muito feliz não é aquele que recebe, é aquele que dá, aquele que é generoso. Então, quanto mais a gente for generoso, irmão, mais o Senhor, acredito eu, né, vai nos abençoando. Porque é como o Provérbios fala, no Provérbios no capítulo 11, verso 24, que fala assim: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e aqueles que retêm e ficam cada vez mais pobres. O que a palavra de Deus fala, irmãos? Acho que é por isso que Jesus fala que é melhor você dar do que receber, né? Não que a gente tenha que fazer algo, né, querendo dar em troca, mas sempre por amor a Cristo, né? Então, queridos irmãos, acredito que para a gente lidar com essa cobiça, com esse desejo, né, de querer sempre possuir, que existe em nós, é a gente praticar essas coisas no nosso dia a dia. A parte B do versículo 15, esse capítulo de Lucas que nós estamos lendo, fala assim, que Jesus, ele fala que a nossa vida, ela não tem consistência nos nossos bens, que é outra coisa que é totalmente contrária àquilo que a gente pensa nos dias de hoje. Porque hoje, irmãos, é normal a gente se sentir inseguro por a gente ter coisas. É por isso que eu acho, muitas das vezes, que é por isso que as pessoas sempre procuram ter mais, né? Ter mais e mais e mais e mais. Porque acredito eu que isso passa um certo tipo de segurança para elas, até mesmo para mim, né? Eu, quando eu tenho algumas coisas, possuo, isso passa um tipo de segurança, né? E eu, na hora que eu vi essa parte do versículo, eu falei: Senhor, por que a gente sente tanta constância em coisas materiais, né? E eu queria destacar aqui, nessa parte B, fazer algumas aplicações para nos edificar, né? Porque a nossa vida, ela não tem consistência e ela não se consiste nos nossos bens, né? E a primeira coisa que isso prova que a nossa vida, irmão, ela não tem consistência, tem segurança nos nossos bens. Por quê? Primeiro, porque nós não sabemos o dia de amanhã. É tanto que, se você for continuar lendo os versículos, né, se eu não me engano, até o verso 22, Jesus, ele conta uma parábola, né, de um homem que foi grandemente abençoado, que a sua plantação estava sendo abençoada. Então a gente vai falar que ele estava sendo abençoado, e o celeiro que ele tinha estava se tornando pequeno. E o que ele fala para si mesmo? Rapaz, eu vou derrubar isso daqui, vou construir um melhor. Pensamento totalmente egoísta, né? Vou construir um bem grandão para poder juntar bem muito alimento, e agora eu vou só descansar, né? Viver a vida do jeito que eu quero, de boa, e tudo tranquilo, sem se preocupar com nada, de boa. É isso que eu quero. Aí Jesus pega e fala que Deus chegou para esse rapaz: ei, tolo, amanhã tu vai morrer. Quem vai ficar para quem isso daí? Que tu juntou tudo. Então, o primeiro motivo, irmãos, que eu acredito que a nossa vida não consiste nos nossos bens é esse. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Estou falando aqui para você não ter mais uma poupança ali, não. Porque eu sei que é necessário. Mas o problema, irmão, é quando a gente pensa que nem esse rapaz que Jesus conta essa parábola, né?
Pensar em se juntar só para se gozar dos nossos prazeres, sabe? Para satisfazer os nossos prazeres. A segunda coisa que vemos nas Escrituras, que a nossa vida não consiste nos nossos bens, é porque as riquezas, irmão, elas são passageiras, né? Tudo isso, carro, moto, tudo que nós podemos possuir aqui nessa terra, vão passar, né? Quando Jesus voltar, como eu falei da última vez que eu preguei, né? Tem uma mansão nos esperando, irmãos, de ouro, de cristal, né? Uma coisa muito melhor do que o que a gente tem aqui. E tem alguns versículos, irmão, que eu acho muito interessante quando se toca nesse assunto de riqueza. O primeiro que eu queria destacar aqui é Provérbios capítulo 23. Depois eu vou mandar para vocês, irmão, esses esboços aqui, para vocês consultarem os versículos, tá? 23, capítulo 4 e verso 5, que fala assim: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias. E é exatamente isso que acontece muitas das vezes, né? Às vezes a gente ganha um dinheiro extrazinho, irmão, a gente pode nem se alegrar, já vai-se embora, né? Não dá nem tempo de se alegrar. Então é exatamente isso que acontece, irmãos, né? O Provérbios aqui nos orienta a não, sabe, se matar, gastar todas as nossas forças tentando ficar rico. Porque como nós vimos, né, Paulo falando ao Timóteo, muitas pessoas já se perderam por causa disso, né, negaram a fé. E também por causa disso, porque elas se desaparecem, elas são passageiras, elas não são eternas, riquezas não são eternas. Em Mateus, Jesus também ele fala sobre isso, né? No capítulo 6, no verso 19: não acumulem para vocês tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Provérbios capítulo 11, verso 4: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. O que Eclesiastes fala, irmão? Capítulo 5, verso 10 e 14. Eu achei muito interessante isso daqui. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Exatamente aquilo que eu falei para vocês no começo. Quem ama sempre ter mais, ele nunca vai estar satisfeito, porque ele não aprendeu o segredo da vida, a viver contente com o que tem, com aquilo que Deus já tem abençoado. Com seus rendimentos, isso também não faz sentido. Quando aumenta os bens, também aumenta os que os consomem. E o que o benefício traz os bens a quem os possui, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Irmãos, eu não sou rico, né? Então não sei como é a vida de um rico, mas eu já convivi com pessoas que tinham uma condição, né? E muitas das vezes, eu por ter menos e por certo período da minha vida, eu vivia mais contente com aquilo que Deus tinha me dado. Acho que um tempo antes da internet, que tinha internet, mas eu não tinha acesso porque eu estava na clínica, né? Então eu tinha que me contentar com aquilo que o Senhor ia me dando ali conforme eu estava convivendo na clínica. Mas eu convivi com pessoas que tinham, e parece que pessoas ficavam mais perturbadas. Eu conheci alunos, irmãos, que passavam na clínica de recuperação, que tinham uma certa condição financeira, que muitos desistiam do tratamento preocupados com seus bens. Se a mulher ia dar fim no carro, se a mulher ia dar fim no instaurar o cartão de crédito, alguma coisa do tipo, o cara ficava perturbado. Não, meu irmão, meu negócio está lá, minha empresa está lá, não dá para me ficar aqui não sei o que. E o cara ia-se embora, preocupado, né, com seus bens, com a sua riqueza, né, de perder. E a terceira coisa que eu queria destacar, e motivo que a nossa vida não consiste nos nossos bens, né, é muito parecido com isso que eu falei para vocês, que as riquezas elas são passageiras, e nós precisamos, irmão, de uma certa maneira focar mais naquilo que é eterno, sabe, naquilo que não é passageiro, que são nas coisas do alto. E quando eu olho, irmão, para essa questão de riqueza, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu,
Eu acredito que se todas as pessoas que fossem assim, trilionárias, né? Que existem pessoas no mundo que são trilionárias. Tem gente aí que tem trilhões, né? Como Bill Gates, enfim, as pessoas mais ricas do mundo. E a cobiça é tão mal, irmãos, é tão mal, que a gente sabe que a pobreza ela só existe no mundo por conta da cobiça. Por conta que existem pessoas, né, que querem, de qualquer jeito, ter mais do que precisam. Porque você imagina, eu sei que um cara altamente inteligente, né, o Bill Gates, estudou muito, né, foi grandemente abençoado. Mas, meu irmão, é muito dinheiro para uma pessoa só. Acho que nem a vida dele, ele pode viver a vida toda, ninguém não vai conseguir gastar esse dinheiro. E tanta gente, irmão, precisando, né, de ajuda, que às vezes não tem nem um salário mínimo para sobreviver, sabe? Então, eu acredito que a cobiça, irmãos, não só no nosso tempo, a gente vê que era um problema no tempo também de Jesus, né? E é um mal, sabe? É por isso que Paulo ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque quando o cara está amando o dinheiro e conseguir, irmão, não importa como ele vai conseguir, mas ele vai conseguir. De qualquer jeito ele vai. E os outros versículos que eu queria ler com vocês, irmãos, é a partir do verso 22 de Lucas, que é uma passagem muito conhecida, né, que está nos evangelhos, que fala assim: e ele disse aos seus discípulos, por isso, depois dele contar a parábola, né, do homem lá que decidiu ajuntar, né, um bocado de dinheiro, e ele disse aos seus discípulos: por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. A vida é mais do que a comida, e o corpo é mais do que o vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam, nem colhem, nem despensam, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais sois vós melhores do que as aves. Ou qual de vós poderá, com seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? Então, se não sois capazes de fazer as coisas mínimas, por que andais cuidadosos com o restante? Considerai os lírios, como eles crescem. Eles não trabalham, não fiam, e eu vos digo que Salomão, nem toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Então, se Deus veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, ó homens de pouca fé. E não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa. Porque todas estas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai sabe que necessitais destas coisas. E como eu falei para vocês, irmãos, né, como já falei algumas vezes aqui, a gente sempre no nosso dia a dia, a gente inverte isso daqui que Jesus nos ensina. Porque Jesus ele manda a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Ele fala para a gente que o nosso Pai Celestial, aquele que foi capaz de entregar o seu Filho, né, a qual Ele amava para morrer por nós, Ele sabe das nossas necessidades. Mas Ele não fala isso para a gente, não, agora vou ficar só em casa, vou esperar Jesus mandar um manado do céu. Não, irmãos, é tanto que Ele ainda fala, os líderes do campo eles não trabalham, ainda mais vós, né, que tem a oportunidade de trabalhar, que Deus dá saúde. Irmãos, é claro que Deus não vai deixar passar a gente por necessidade. Como eu falei uma vez para vocês aqui, se Deus passar a gente passar por algum tipo de necessidade, é porque Ele quer ensinar a gente alguma coisa. Porque Ele quer mostrar alguma coisa para a gente. Então, passando por necessidade ou não, a gente tem um Deus, irmãos, que cuida da gente. Sabe, que manda a gente não se preocupar com essas coisas. É outra coisa que também que nós podemos fazer para lidar com o sentimento da cobiça, né, com o desejo ardente de possuir, é a gente confiar nessa palavra, sabe, a gente confiar que Jesus ele sabe das nossas necessidades, que Ele cuida de nós. Eu sei que falar é fácil, irmão, mas no dia a dia eu sei que é difícil, porque às vezes também no meu dia a dia falta a confiança, né? Às vezes eu me apoio mais no meu trabalho, naquilo que eu possuo, no meu Senhor, nessa palavra.
Por isso que quando eu falo nós, porque eu me incluo também. É algo que nós precisamos desenvolver, essa confiança de acreditar mais nisso que Jesus nos fala. Que se ele se alimenta as aves do campo, se ele, né, deixa um lírio do campo, que nem Salomão em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, conseguiu se vestir como lírio do campo, né, que hoje está ali, mas amanhã é queimado, quanto mais nós, irmãos. Deus que foi capaz de entregar o seu filho para morrer por nós, será que ele não vai cuidar da gente? É claro que vai. Então é algo que nós precisamos desenvolver e acreditar de que o Senhor está conosco, de que Jesus sabe daquilo que a gente precisa. E a última coisa, irmãos, para a gente encerrar, que nós podemos fazer, né, é fazer o nosso coração entender que o nosso maior bem, a nossa maior riqueza, né, que nós temos e podemos ter, e podemos querer possuir, é o que Jesus fala nos versos 31 e 33 desse capítulo 12 de Lucas, que ele fala: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Olha só, irmãos, nós temos um reino nos esperando. O reino de Deus, como Jesus fala aqui, ele foi dado a nós. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se cabe, onde o ladrão algum chega perto, nenhuma traça destrói. Então é esse tesouro, irmãos, que nós temos que cobiçar, que nós temos que ter esse desejo ardente de possuir, é acumular um tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem destrói, é lá. E quando eu estava lendo isso daqui, irmãos, eu fiquei assim, meu Jesus, né? Me perdoa, Senhor, porque às vezes eu gasto dinheiro, irmãos, o pouco que eu tenho, né? Mas eu gasto com tanta besteira, irmão, com tanta coisa desnecessária, a qual eu poderia pegar esse recurso, a qual eu estou gastando coisa que, meu Deus do céu, para ajudar uma pessoa. Sair que é R$53, procurar abençoar uma família que está precisando, sabe? E ali naquela oportunidade de abençoar aquela família, falar de Jesus para ela. Então, meus irmãos, era tanta coisa que eu fiquei assim, meu Jesus, me perdoa, Senhor, porque e a gente precisa desenvolver mais isso, irmãos, sabe? Versículo 34, que Jesus fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, também ali estará o seu coração. Faço uma pergunta retórica para nós: onde está o nosso tesouro, irmãos? Onde está o nosso tesouro? Será que é viver, né, em função do luxo, do conforto, se esquecer do reino de Deus? Será que o nosso coração, será que o nosso tesouro realmente, né, é o reino do céu, irmão? É o reino de Deus? Uma pergunta que eu me fiz, sabe? Então, que nós, durante a semana, a gente possa refletir sobre isso. Amém? Vamos orar, irmãos. Eu queria chamar o Vânia aqui para fazer um de campo, pode ser? Esse tempo de oração. Que você possa curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E nesse momento você possa orar ao Senhor. Aí, se você tem vacilado que nem eu, né? Gastar dinheiro com muita besteira, aproveite esse momento para conversar com Ele, né, para pedir perdão. Porque, meus irmãos, essa questão da cobiça, ela é tão... eu acho ela tão importante, porque é como Jesus fala no livro de
Lucas, no capítulo 21, no verso 34, que ele fala sobre de algumas coisas que podem nos tornar pessoas dispersas. E quando ele vier, nos pegar de surpresa. E uma dessas coisas, irmão, que pode fazer-nos Jesus, nosso Senhor, nos pegar de surpresa quando ele vier nos buscar, é exatamente a preocupação com as riquezas, com os bens. Que você possa nesse momento orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu queria nesse momento, Senhor, juntamente com meus irmãos, eu queria começar te pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque Jesus, sabemos que nós somos tentados constantemente, Senhor, a sempre querer possuir mais e mais, e sempre ter. E muitas das vezes, Senhor, nós quando queremos conquistar alguma coisa material, nós fazemos de tudo, Senhor, de tudo, faça sol, faça chuva, a gente quer conquistar aquilo que nós queremos materialmente. Então nos perdoa, Senhor, porque muitas das vezes, Jesus, a gente, com as nossas atitudes, mostramos que o nosso tesouro não está no reino de Deus. Infelizmente está nas coisas. Por isso, meu Jesus, que nesse momento eu oro a Ti e te peço que o Senhor possa nos ajudar, nos purificar, Senhor, de toda cobiça, de todo desejo extremo, Senhor, de querer possuir. Queremos orar que nem Agur. Pedimos que durante o nosso dia a dia, Senhor, o Senhor possa remover de nós a vaidade, a mentira, o auto-engano. E que o Senhor possa nos dar somente aquilo que nós precisamos para sobreviver, Senhor, para viver, né, para te servir com intensidade. Não queremos demais, porque sabemos que temos uma tendência a querer se esquecer de Ti, se nós tivermos demais. Se é de nós tivermos com abundância, que seja para ajudar aqueles que não têm. Então, nos dá, Senhor, somente o que precisamos. Nos dá o pão de cada dia, como o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso. Quando eu te peço ajuda, Senhor, porque eu sei que isso é difícil, nós entendemos. Porque é como a Tua palavra fala, os nossos desejos, Senhor, é que nem o mundo dos mortos. Sempre tem lugar para mais um. Sempre vai caber mais alguma coisa. É por isso, meu Jesus, que eu peço que o Senhor possa nos ajudar. Guarda o nosso coração, Senhor, da cobiça. E acalma ele. E nos ajuda a suportar as tentações que são colocadas diante de nós todos os dias, para a gente sempre consumir mais e mais. Nos ajuda, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos, que eles possam ter um resto de domingo abençoado na Tua presença. E que Tu possa repreender todo o mal. Em nome de Jesus, nos dá uma semana, desde já eu te peço uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. E ser conosco de volta para os nossos lares. E que a Tua paz, que excede todo o entendimento, Senhor, possa estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.